Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. Um motoboy foi baleado durante uma tentativa de assalto em Jardim América, Cariacica. Ele seguia para fazer uma entrega quando foi rendido. A vítima conseguiu fugir e pedir ajuda a um motorista. Esse é o momento em que o motoboy de 30 anos é socorrido. Repare que ele ainda está com a bolsa nas costas e pede ajuda a um homem que havia acabado de entrar nesta garagem. O motoboy está com o braço esquerdo sangrando. Tinha sido baleado num assalto. Veja esse carro que passa em seguida. O motorista retorna e socorre o motoboy. Tira a própria camisa para conter o sangramento e leva a vítima para o hospital. O que a imagem não mostra é quando o motoboy é abordado. Ele tinha acabado de parar aqui para fazer a entrega do lanche quando, segundo testemunhas, foi abordado por dois homens, um deles armado. O assaltante pede para que ele saia da moto. No momento em que ele fez isso, estava saindo de cima da moto, o assaltante, de acordo com as investigações, teria se assustado com o movimento feito pelo motoboy e efetuou um disparo que acertou o braço dele. E como vocês viram nas imagens, ele vem nesta direção aqui da calçada até chegar aqui na garagem, onde um homem tinha acabado de entrar e estacionado o carro. E foi ele uma das pessoas que ajudou no socorro. O Ariel acordou assustado e viu ainda o momento do socorro. Era por volta de 11 horas da noite. Eu escutei um tiro, identifiquei que era um tiro muito alto, muito próximo. Corri para frente do apartamento vazio e fui na janela olhar. Quando eu olhei, me deparei com a cena do rapaz saindo sangrando dessa garagem, com o braço derramando sangue. Prontamente foi atendido, foi socorrido, estava com um carro na rua, botaram uma camisa no braço dele e ele foi levado para o hospital. Ele reclama que, apesar da polícia militar passar diversas vezes no local, os assaltos acontecem com frequência. Jardim América realmente está muito complicado em relação ao assalto, à violência. Todos os moradores e comerciantes é uma preocupação em comum, apesar de que a presença da polícia ainda é bem presente no bairro, mas ainda assim não o suficiente. A moto do motoboy tinha rastreador e foi localizada em um bairro de Viana. A polícia militar foi lá e conseguiu recuperar o veículo. Bom, vamos chamar a Suzy Faria, que está ao vivo com mais detalhes desse caso pra gente. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, George e amigos do TN. Isabela, nós estivemos no local, como vocês viram aí, conseguimos lá levantar as informações sobre esse motoboy de 30 anos. De acordo com a polícia, ele contou que quando foi sair da moto, os ladrões que estavam a pé, de acordo com testemunhas, acharam que ele iria reagir, deram 2 tiros, um deles acabou atingindo o braço do rapaz, levaram a moto. Tiveram um azar danado, né? Tendo rastreamento, conseguiram saber onde que estava e a polícia militar foi lá e pegou. Agora, os moradores, apesar de não queriam gravar a entrevista, mas comentaram o seguinte: apesar da polícia passar constantemente ali naquela área de Jardim América, os assaltos ainda continuam acontecendo, Isabela, levando aí muita preocupação e medo para quem mora naquela localidade. Ficar fora ali de casa, naquela rua, depois de determinado horário, é preocupante. E eles morrem de medo. Imagina, o cara trabalhando, sofreu o assalto. A informação também é que ontem à noite, Isabela, esse não teria sido o único, aconteceu uma outra tentativa de latrocínio. Dessa vez aqui perto, viu? Aqui no IFES, próximo ali do estacionamento, um motoboy também estava trabalhando, foi rendido por um homem armado, tentou reagir e acabou levando um tiro no pé. Esse caso aí, ele também teve a moto perdida, porém não tinha rastreador, a moto ainda continua desaparecida. O rapaz foi levado até o São Lucas, medicado e já recebeu alta. 2 tentativas de latrocínio, todas elas numa mesma noite, em locais diferentes, mas levando insegurança para quem precisa trabalhar à noite, principalmente de moto. Carro ainda a gente se protege, agora a moto a gente está livre ali para ser alcançado pelo ladrão. Isabela, George. Ô Suzy, uma pergunta sobre esse caso aí de Jardim América, né? O motoboy ele foi abordado por outros 2, esses outros 2 estavam também numa moto e o motoboy chegou a reagir em algum momento?
Não, George. De acordo com uma testemunha que não quis gravar a entrevista por medo de retaliação, ela disse que os dois chegaram a pé. O motoboy ia chamar o cliente para fazer a entrega do lanche e nem chegou a chamar. Os dois já chegaram, já gritaram aquela frase célebre, né, amigo? Perdeu, perdeu, já renderam ele. Só que um dos caras, o que estava armado, ficou muito nervoso. E na hora que o motoboy estava saindo, acabou dando um tiro nele, achando que ele ia reagir. Os dois pegaram a moto e saíram em direção a Viana, que é aquela localidade que fica bem perto da BR ali, né? Bem perto do cruzamento ali de Itaquari. E aí eles pegaram a moto e foram para Viana, onde o veículo foi rastreado e encontrado. George. Nesses dois casos a gente vê que as pessoas, elas não devem, mas elas reagem, né? Ficam muito revoltadas, né, Suzy? Vai perder a moto, vai perder talvez dinheiro, celular. A gente está vendo que tem pessoas que estão reagindo mais, acabam sendo baleadas e nesses dois casos eu acho que são exemplos claros disso, né? Tem que prestar atenção porque a vida é mais importante também, né? Sim, mas a pessoa fica revoltada, né? A pessoa de bem tem o que perder, mas o bandido não tem. Não então tem. A gente tem que tomar cuidado com isso. Valeu, Suzy, obrigado aí pelas informações. Gente, vereador e jornalista presos. Pastor e radialista também com pedido de prisão. 2 deputados estaduais usando tornozeleiras eletrônicas e sujeitos, tá, Isabela, a multa diária se descumprirem determinação do STF. Tudo isso, gente, é resultado da operação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos chamar o Luciano Rosetti, que atualiza as informações dessa operação pra gente aqui no Espírito Santo. Boa tarde, Luciano. Na verdade, foi uma operação nacional e esse é o resultado daqui do nosso estado, né? Exatamente, Isabela, George, amigo e amiga do TN, 4 pedidos de prisão foram feitos, né, como a gente sabe, pelo STF, e 2 desses suspeitos já estão presos, né? Um deles é o vereador Armandinho Fontoura, do Podemos, e o outro, o jornalista Jackson Rangel. Os 2 já estão presos. No caso do vereador Armandinho Fontoura, ele deu entrada no presídio de Viana ontem à noite, ele está no Complexo 2, e ele é investigado por usar as redes sociais para atacar o STF com críticas que teriam extrapolado o limite de liberdade de expressão. Já o jornalista Jackson Rangel, ele está no presídio de Cachoeiro, porque ele é de lá, né? Ele tem um veículo noticioso e é acusado de disseminar discursos de ódio contra o Supremo. Agora, os outros 2 pedidos do STF são para o radialista Max Pitangui e o pastor Fabiano Oliveira. Os 2 estão com pedidos de prisão feitos pelo STF. No caso do radialista, ele é investigado por participar de atos antidemocráticos. A nossa produção tentou falar com ele, mas não conseguiu. Nossa produção falou com a esposa dele, que disse que desde ontem não vê o marido. Então o radialista teria saído de casa e não aparecido mais. Já no caso do pastor Fabiano Oliveira, ele é investigado por fazer parte de um movimento chamado Soberania da Pátria, que, de acordo com as investigações, ataca o sistema eleitoral. Agora, existe também uma determinação do STF para o uso de tornozeleira eletrônica, né, para o caso dos deputados Capitão Assunção e Carlos Von. Eles são investigados por incentivar nas redes sociais pronunciamentos que incitam discursos de ódio contra o Supremo. A determinação prevê que os 2 usem tornozeleira eletrônica. Se desobedecerem, eles terão que pagar multa diária de R$20 mil. Só para a gente fazer aqui um rápido resuminho do que está acontecendo, né? Essa é uma operação nacional que acontece em 8 estados da federação: Espírito Santo, Rondônia, Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Essa é uma operação que investiga apoiadores do presidente Jair Bolsonaro suspeitos de atos antidemocráticos que questionaram, né, o resultado das eleições presidenciais, né, que ocorreram aqui no país. Só para a gente fazer um resuminho aqui, no estado são 23 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão, que foram os que eu citei agora há pouco. Agora eu tenho aqui também as notas, né, enviadas para alguns desses envolvidos. No caso do capitão Assunção, ele disse que a defesa dele vai entrar com recurso. Isso quem disse foi o capitão Assunção, deputado, né? Armandinho Fontoura disse que não participou de nenhuma manifestação antidemocrática e não incentivou a realização dos atos. No caso do pastor Fabiano, em nota enviada pela Sejus, o pastor não aparece no sistema penitenciário capixaba porque ele ainda não foi preso, né? E Max Pitangui também. Ele disse que já até pensava, inclusive, em pedir asilo para Israel para poder sair do país. Então essas são as atualizações. Tendo mais, eu aciono vocês aqui no TN. Combinado, Luciano. Aí é só para a gente deixar claro, principalmente enquanto jornalistas, né, que nós somos formados, né, Luciano?
A gente tem uma diferença muito clara. Primeiro que todos seguem uma lei, uma legislação. A gente ouve os dois lados e o principal, qual é o limite? É o limite da ofensa. Uma coisa é você expressar a sua opinião, outra coisa é você ofender. Porque aí, a partir daí, não é mais liberdade de expressão, não é isso, Luciano? Aí vira injúria, calúnia, difamação. Esse é o ponto, que muitas vezes as pessoas recebem o tiozão do Zap ali, aquela informação não confirma, e os veículos de comunicação, nós da imprensa, nós verificamos toda a informação e só divulgamos o que é real, o que é verdadeiro, procurando ouvir os dois lados, né? Esse é um detalhe importantíssimo para as pessoas que muitas vezes têm um blog, têm uma rádio, que se dizem jornalistas, mas não têm essa ética. Essa ética é o principal da nossa função. Eu acho que enquanto cidadão todos deveriam ter, mas enquanto profissionais podemos ser penalizados se nós cometemos algum tipo de infração, né? Então esse que é o detalhe muito claro, que muita gente que é alimentada por essas informações de WhatsApp não percebem essa diferença e ainda querem bombardear a imprensa. E deliberadamente as pessoas criam notícias falsas, notícias fraudulentas, né, para determinado grupo, para beneficiar determinado grupo, fingindo ser notícias factuais, notícias verídicas. E é exatamente isso que a gente tem que ficar atento. Exatamente. Valeu, Luciano. Obrigado aí pelas suas informações. Olha, um aposentado saiu para pescar na última segunda-feira e desapareceu em Vitória. Pedro Ribeiro, de 72 anos, saiu para pescar no mangue de Maria Ortiz e não voltou para casa. A família está muito angustiada e registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Uma lona e os chinelos usados por ele foram encontrados na região. Os amigos da família e o Corpo de Bombeiros fazem buscas, mas até agora não há mais informações sobre o desaparecimento. A gente espera que ele seja encontrado, né? Qualquer informação pode ser repassada à polícia. Agora a gente vai com mais uma informação, gente, de um sequestro relâmpago que aconteceu aqui na Grande Vitória. A vítima, dessa vez, George, foi uma funcionária dos Correios. Pois é, ela entregava encomendas, Isabela, no bairro de Cariacica. Quem traz as informações pra gente é a repórter Vanusa Santana. Vanusa, ela teve que rodar aí com os criminosos. Boa tarde para você. Muito boa tarde, George. Boa tarde, Isabela. Boa tarde às pessoas de casa que nos acompanham. Exatamente por pelo menos 10 minutos. Acredito eu que foram os 10 minutos mais longos da vida dessa funcionária dos Correios, que foi rendida e acabou aí sendo levada pelos criminosos. Ela chegava no bairro Jardim Botânico para fazer uma entrega de uma encomenda, né, que ela estava ali na rota dela, quando dois homens armados e encapuzados a renderam e a colocaram no baú desse veículo que ela usava. Ela ficou ali rodando com os criminosos por pelo menos 10 minutos, acabou sendo abandonada num bairro vizinho ali, que é Alzira Ramos, mas toda a mercadoria que ela faria a entrega no dia foi saqueada, foi levada pelos criminosos, que receberam ajuda aí de outros 2 bandidos que estavam em um outro veículo. Na manhã de hoje, a gente foi atrás dessa história, apurar melhor, e vocês de casa acompanham a reportagem agora. O carro dos Correios estava nessa rua em Jardim Botânico, Cariacica, onde uma entrega seria feita. A funcionária que dirigia mal tinha estacionado o carro quando foi abordada por 2 homens armados. Um morador que chegava em casa presenciou tudo. O carro estava parado, né, naquele espaço ali, 2 jovens, um moreno e um branco, louro, aparentando uns 20 anos, sacou 2 pistolas, abordou a moça dentro do carro, obrigou ela a entrar para trás, pro baú, e com gritos ameaçando ela. Aí tomaram o carro, saíram para lá, se perderam, depois voltaram para cá em alta velocidade e foram embora. A funcionária dos Correios foi trazida para essa região aqui, ó, essa estrada de chão. Fica a cerca de 1 quilômetro e pouco do local onde ela havia sido rendida pelos criminosos. Aqui, outros 2 bandidos se juntaram ao grupo, eles chegaram de carro. Todas as mercadorias que estavam no baú da caminhonete dos Correios foram passadas para esse carro dos bandidos. Na sequência, eles voltaram a prender a mulher no baú da caminhonete e fugiram. Depois de um tempo presa, a vítima conseguiu abrir a porta do carro e pedir ajuda a moradores da região. A polícia foi chamada. Testemunhas relataram que o veículo usado para roubar as mercadorias era um modelo SUV de cor preta.
Buscas foram feitas na região, mas os suspeitos não foram encontrados. Segundo moradores, a região onde o assalto aconteceu é considerada tranquila. Eu acho que foi uma coisa planejada, né? Porque eles não são daqui. Antes de achar um carro cheio de encomenda ali do correio ali, né? Que nessa época tem muita encomenda, né? Que o pessoal compra pela internet, né? Eu acho que foi planejado. Pois é, essa é uma época que o número de entregas aumenta consideravelmente, porque é época de Natal, todo mundo fazendo compras aí pela internet, então essas entregas aumentam, o número de entregadores também aumenta. Aí, infelizmente, a gente precisa de pedir aí atenção maior por parte das autoridades policiais para poder fazer aí um patrulhamento maior, principalmente nesse bairro Jardim Botânico, que, segundo os moradores, era um bairro considerado aí tranquilo até então, sem registros de assalto, mas infelizmente essa funcionária dos Correios acabou sendo alvo de criminosos. E também pedir aí aos entregadores, as pessoas que trabalham com entrega, para poder redobrar a atenção. Infelizmente, nós precisamos agora também fazer o trabalho de polícia, nos vigiar o tempo todo, justamente para não ser a próxima vítima. Não é isso mesmo, George e Isabela? Com certeza, Vanusa. Infelizmente é mais um caso de sequestro relâmpago, né? A pessoa foi vítima de bandidos, né? Teve o prejuízo e ainda ficou no porta-malas. É complicado. E aí a funcionária dos Correios, a gente mostrou agora há pouco no início do jornal, um motoboy que foi assaltado também, que estava fazendo entrega. Então os bandidos estão de olho nisso daí, né? Isso aí. Obrigada, viu, Vanusa, pelas suas informações. Gente, o telefone do CIODES não para. Por dia, o Centro Integrado de Defesa Social recebe cerca de 8.000 ligações, é muita ligação, viu? São todos os capixabas precisando da ajuda do bombeiro, da polícia. Pois é, Isabela, mas infelizmente nem todas as ligações são verdadeiras. Desse total, gente, 400 são trotes, ou seja, por 400 vezes ao dia, não é ao mês não, tá? É ao dia, a linha fica ocupada com pessoas que não têm o que fazer. Sim, com emergência. Você é do bombeiro? Sim, com emergência. Moça tá pegando fogo aqui na casa porque um homem tava dando briga aqui, o homem botou fogo na casa e matou a mulher. Ele matou a mulher? Ele tá no local agora? Tá. Em outra ligação, quem passa o trote diz que se mudou há pouco tempo para o estado. Qual é o município? Eu sei não, moço, porque eu vim de São Paulo pra cá, eu vim hoje, entendeu? Já nessa outra, a atendente é xingada. Você tá passando o trote pra polícia? Essas ligações foram recebidas pelo CIODES, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social aqui do estado, que engloba Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil. O CIODES recebe em média de 6 a 8 mil ligações todos os dias. Só que desse montante aí, cerca de 400 ligações podem ser consideradas trotes. E o nosso atendente de call center, ele é treinado não somente para ouvir o que a pessoa está dizendo, mas também entender do que se trata o contexto. Então, em princípio, quem está ligando para cá é uma pessoa que está em perigo e precisa de um atendimento do poder público. Então, tem todo um conjunto de perguntas que é feito e caso essas perguntas não sejam respondidas de modo consistente ou de convincente, então é classificado como trote. Ou quando abertamente se trata de uma brincadeira, de uma zombaria. Infelizmente, com a proximidade das férias de fim de ano, os trotes aumentam. Um crime que pode tirar a vez da linha de alguém que realmente precisa de ajuda. Trote não é brincadeira. Uma pessoa que está em perigo pode acabar levando um pouco mais de tempo para ser atendida em razão dessa atitude desagradável. Nós apelamos aos pais, principalmente aos pais, que prestem atenção naquilo que os seus filhos estão fazendo com o telefone. Estejam atentos e eduquem seus filhos para não ter esse tipo de ação. E aqueles adultos que acham que estão fazendo uma brincadeira engraçada, eles podem estar colocando em risco a vida de outras pessoas em razão de uma eventual demora no atendimento. É só coisa ruim com trote, né? Que não é brincadeira. Pode ser enquadrado como falsa comunicação de crime ou de contravenção. A pena é de detenção de 1 a 6 meses e também pagamento de multa.
2 policiais militares foram denunciados por crime militar. Eles foram denunciados por estuprar uma moradora em Viana em setembro deste ano. A mulher, gente, de 49 anos, disse que o abuso aconteceu durante uma abordagem à casa dela. Vamos chamar a Suzy Faria, que já está aqui e tem mais informações. É com você, Suzy. Jorge, esse crime aconteceu no final de setembro, mas só chegou a público no início de outubro, quando a vítima foi denunciar o caso à Corregedoria da Polícia Militar. Ela informou que uma guarnição formada por 3 policiais militares teriam invadido a casa dela sem que houvesse um mandado e ao menos que ela tivesse autorizado. 2 entraram na casa. O filho dela, de 15 anos de idade, chegou a ser agredido pelos policiais. Enquanto isso, era um soldado e um cabo. Um dos policiais a levou até o quarto, mandou que ela fechasse a porta e as janelas e a estuprou. Pois bem, esse caso vem sendo analisado pela Corregedoria da Polícia Militar, que informou que o processo, assim que concluído, será remetido ao Ministério Público. Os 2 policiais indiciados em crime militar, ou seja, cometido durante o exercício da função, apesar de terem sido indiciados, continuam trabalhando. E naquela época em que tudo isso aconteceu e veio à tona, a nossa repórter, a Glaciere Carrareto, conversou com a vítima e foi saber dela os detalhes de um crime tão hediondo como esse. Vamos ouvir a entrevista da vítima àquela época. Não estou conseguindo dormir mais, não consigo comer. Eu não consigo nem trabalhar, fazer nada, que eu fico com a casa toda fechada, a porta fechada, tudo fechado. Ele falou assim, vamos lá pro quarto. Aí eu peguei e fui. Eu fui porque eu tava sentindo muito medo. Aí ele falou assim, ó, fecha a janela. Eu fechei. Aí ele foi até a porta do quarto e falou pros outros policiais, pega esse menino aí e leva ele mais pra lá. Eu acredito que não era pra ele ver nada, né? Aí ele falou pra mim assim, você quer que eu chame uma policial feminina aqui pra você falar? Eu falei, pode chamar, senhor, pode chamar. Aí ele falou assim, vai mais pra lá. Eu cheguei perto da janela que tava fechada. Ele falou assim, ó, tira a blusa. Aí eu peguei, eu tirei com muito medo. Eu achei que ele ia fazer alguma coisa, assim, me matar, alguma coisa. Aí ele falou assim, agora tira o sutiã. Eu peguei e tirei. Ele falou assim, agora tira a calça e tira a calcinha. Eu tirei. Depois ele mandou virar de costas pra ele. Eu virei. Ele falou, agora agacha aí. Eu falei, é assim, senhor? E ele ia assim mesmo. Aí eu peguei e fiquei agachando. Aí ele agachou por trás de mim e começou a inflexionar os dedos na frente e atrás. E fazia gemidos. Pois é, apesar desse relato tão pesado, a informação que nós temos é que a Corregedoria entende o seguinte, apesar de ser uma notícia impactante, o afastamento dos militares só pode ser decidida durante o curso dessa denúncia e avaliação da participação dos policiais militares nesse tipo de crime. É claro que esse afastamento cautelar pode ser reavaliado durante a análise do processo. Mas enquanto isso não acontece, os policiais militares, um cabo e um soldado que não tiveram o nome revelado, eles continuam trabalhando na rua. Como eu disse, a partir da conclusão desse inquérito, essa decisão será remetida ao Ministério Público do Espírito Santo, que aí sim pode sugerir o afastamento ou não. Se eles forem penalizados, pode ser de uma advertência até a demissão da Polícia Militar. Suzy, isso é um absurdo. Eu estou aqui chocada com esse relato dessa mulher que vai contando e a gente vai tremendo, a gente vai ficando angustiado. Ela relatou detalhe por detalhe do que aconteceu. E esses policiais, não é qualquer pessoa. Esses policiais estão na rua, trabalhando. Gente, o que mais precisa acontecer? E essa mulher está em casa morrendo de medo? Cara, eu tô revoltada com isso, eu não tinha escutado esse relato. Mas não é pra menos, Isabela. Nossa, isso não pode acontecer. Esses policiais que não são de verdade policiais, porque policial de verdade não faz isso, ele honra a farda. Ele honra a farda. Homem que é homem não comete esse tipo de crime. Por que essas pessoas estão nas ruas, gente?
Será que não foi feito exame de corpo de delito para confirmar se essa mulher foi estuprada, foi abusada? Isso não acontece todos os dias no DML, nas ocorrências policiais? Por que eles estão nas ruas? Demorou tanto tempo para chegar a isso? Tanto tempo. Primeiro, ela teve coragem de denunciar. É um relato grave. Gente, eu tô extremamente nervosa. Eu juro que eu não tinha escutado essa sonora na época. Acho que eu estava de férias. Só de ouvindo, você vai ficando apavorado enquanto mulher, sabendo que é um homem fardado que chega numa viatura. Isso não existe. Eles têm que ser presos. Eles têm que ser presos. Por que isso demorou tanto, Suzy? Você tem essa informação? Por que eles ainda estão nas ruas trabalhando? E aí, pode cometer esse crime de novo? A Corregedoria pede 60 dias para avaliar o caso para saber se a denúncia procede ou não. Mas parece que todo esse relato, com todos os laudos, não foi o suficiente ainda para convencer os policiais que, como você disse aí, homem que é homem, não faz isso, policial que é policial, honra a farda, sabe exatamente como tem que se comportar. Creio que essas pessoas acabam denegrindo aí os bons policiais que estão na rua, colocam sua vida em risco pela gente. E eles realmente, enquanto o processo corre, deveriam ser afastados. Faço minhas as suas palavras em indignação nesse tipo de caso, Isabela. Agora, mesmo se você tivesse ouvido, né, como muitas pessoas ouviram esse depoimento, ouvir isso de novo é repetir essa violência e sentir tudo de novo. Nossa, gente, absurdo. Isso é um crime gravíssimo. Gravíssimo. Eles têm que pagar pelo que eles fizeram. Como não consegue comprovar? Então a mulher está mentindo? A própria Glá, a nossa repórter, chorou na hora. Nossa, a gente que é mulher, a gente sabe que é uma violência gravíssima esse tipo de coisa. Sabe? É inadmissível. O que falta para comprovar esse crime, que foi lá em setembro? Nós estamos em dezembro, essas pessoas estão nas ruas. Gente, eu estou assim extremamente revoltada de verdade. É um absurdo isso. Bom, obrigada, agora o que a gente espera é que eles sejam presos, Com né? certeza, olha. Suzy, obrigado aí pelas informações. Gente, você já ouviu falar em Rolex? Pois é, aquele relógio caríssimo. Olha só o que a Polícia Federal apreendeu. Traficantes usaram a marca de relógio famoso para estampar o tablete de cocaína. Toda essa droga estava dentro de uma van que foi apreendida no Porto de Vitória. Como isso aconteceu? Os funcionários de uma empresa do ramo de importação foram surpreendidos enquanto desembarcavam uma carga de vans ali no Porto de Vitória. Isso mesmo, gente. Ó, dentro de um dos veículos, eles encontraram 10 pacotes de cocaína. Diante aí dessa situação, comunicaram à Polícia Federal, que foi ao local e, após testes químicos preliminares, constatou que a substância era mesmo uma cocaína. Os levantamentos iniciais dão conta que as vans vieram de um navio procedente da Argentina que seguiu para a Espanha. A droga foi levada para a Superintendência da Polícia Federal para pesagem oficial, para confecção de laudos periciais e também para a instauração de um inquérito para identificar os responsáveis pela essa carga ilegal. Agora, sabe o que chama atenção nisso daí, Isabela? A gente mostrou a droga que vai no casco do navio e agora a gente mostrou a cocaína vindo numa carga de vans que foi desembarcada ali no Porto de Vitória. Ou seja, você não tem a pessoa física perto da droga, em nenhum dos casos, nem no casco do navio, que é colocado ali pelo mergulhador, e nem nesse caso, que veio dentro de van, dentro da van de um carregamento, vários de vans. E se não tivessem feito a fiscalização, não encontrariam essa droga ali. Agora, o difícil realmente que a polícia tem que investigar é a origem, quem colocou aquela droga, que fica difícil agora. Até porque a carga tem uma nota, né? Essa van vem de algum lugar, vai para algum lugar e a pessoa tem que ser responsável pelo material que ela transporta, e né? tinha alguém esperando isso aqui, provavelmente, né? Realmente. Com certeza. Olha, gente, um idoso foi preso suspeito de abusar de uma criança de 9 anos. A Vanusa tem informações pra gente, perdão, Jorge, eu te cortei. Ela tem os detalhes pra gente, é a funcionária de uma lanchonete que presenciou o crime e acionou a polícia, é isso, Vanusa? Exatamente. Esse idoso de 68 anos chegou ontem à noite acompanhado dessa criança de apenas 8 anos de idade e ali ele pediu 2 lanches, se sentou em uma das mesas ali e pegou essa garotinha e sentou essa garota no colo dele. A pessoa que fazia o atendimento achou muito estranha a relação desse idoso com essa garota, né, com essa criança. A partir dali ela passou a observar, entregou os lanches, assim que o idoso pegou o lanche, os dois saíram caminhando na rua. A mulher não se conteve, ela foi atrás, passou a seguir o idoso
idoso. E aí no caminho ela viu uma cena chocante. No meio da rua, esse homem de 68 anos passou a acariciar as partes íntimas dessa criança de 8 anos, que é uma vizinha, filha de uma vizinha dele. E, além de acariciar as partes íntimas, né, ele passou a tentar beijar essa criança no meio do caminho. A mulher continuou ali monitorando, acompanhando, até que quando ela viu que o idoso entrou deixou a garotinha em uma casa e entrou numa outra residência que fica bem ao lado. Na sequência, essa mulher foi até essa casa, avisou a mãe da menina o que havia acontecido e chamou a polícia. O idoso de 68 anos, que é vizinho da vítima, acabou preso pela polícia militar. Ele foi levado para o plantão especializado da mulher, onde foi autuado por estupro de vulnerável. Na manhã de hoje, a gente foi até o DML, para onde ele foi levado para passar, né, por exame de corpo de delito, antes de ser levado para o presídio. E a gente conversou um pouquinho com ele. Ele negou tudo. Vamos acompanhar. A menina pegou, pediu um hambúrguer. Aí eu fui lá para comprar o hambúrguer, a menina foi junto. Aí a menina chegou, sentou no meu colo, esperando o hambúrguer sair. Foi só isso, só. Eu acho que foi a menina do hambúrguer que não gostou, entendeu? A menina que estava vendo o hambúrguer, que chamou a polícia, me condenando numa coisa que eu não fiz. A menina foi sentar. Você não tocou na menina? Não toquei na menina, não toquei nada. Eu apenas sentou no meu colo. Pois é, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas uma criança de 8 anos, ao meu ver, não deve sair sozinha, sem os pais, sem uma pessoa da família, né? Porque é um risco danado, né? Bem, esse senhor que a gente acabou de ver agora, a fala dele, na manhã de hoje, ele foi encaminhado ao presídio, depois de ser autuado, é claro, por estupro de vulnerável. Volto com vocês. Agora, Vanusa, esse senhor tinha autorização para estar com a criança ou ele pegou a criança aleatoriamente assim? Você tinha me dito na redação que a mãe sabia disso também, né? Então, justamente o meu comentário está ligado a isso, acabei não falando, não citando isso aqui, mas ele é vizinho da mãe dessa criança e essa criança foi à lanchonete, justamente com autorização da mãe. Ou seja, ele pediu para levar ela para comprar um lanche para ela. E aí, no trajeto, ele fez o que quis com essa menina e ainda pediu a ela que não contasse nada para a mãe. Mas assim, gente, vamos ser sinceros, né? Uma criança de 8 anos não é para sair sozinha, sem os pais, sem um acompanhante, né? Uma pessoa de responsabilidade mesmo por essa criança. Então a gente pede aí, né, os pais que tenham mais cuidado em relação a isso, né? Mas com certeza esse cara agora, esse senhor, esse idoso aí, que é abusador, vai ter tempo para poder pensar na asneira, na besteira, né, na brutalidade que ele tentou fazer com essa menina de apenas 8 anos de idade, George. Nesse crime nojento que ele cometeu, né? E se é vizinho, de repente dava até para identificar, né? Porque não é parente. Agora, a gente estava editando uma matéria recentemente, Vanusa, sobre justamente pedofilia, e o doutor Arruda, o chefe da PC, estava falando que já estava sendo discutido em Brasília uma pena maior para esse tipo de crime. A gente tem que ficar de olho, tem que exigir que tenha mesmo, porque a gente está vendo isso quase todos os dias. Tudo bem que tem mais investigação, né? A polícia está se aprimorando, descobrindo, né, como que as pessoas recebem esse tipo de imagem e quem comete também esse tipo de crime que é nojento. Mas a cadeia, né, a lei, ela tem que ser mais dura para esse tipo de pessoa, para ela pensar 500 mil vezes antes de pensar fazer uma besteira dessa. Agora, você imagina se a comerciante não tivesse ido atrás, percebeu algo diferente, ia estar tudo tranquilo, não ia ter feito nenhuma denúncia. Pois é, tem que ficar de olho, né? Valeu, Vanusa, obrigado. Olha, agora um alerta importante feito por um delegado que acabou descobrindo, gente, um câncer no olho. Ele começou a sentir uma irritação, a vista ficou vermelha e surgiu uma espécie de pele. Curioso isso, né? Interessante a gente dar esses detalhes. Os sintomas chamaram a atenção, ele logo procurou um médico e o diagnóstico foi rápido, assim como o início do tratamento. De repente, ele começou a ter dificuldades para colocar a lente de contato. O olho direito estava incomodando bastante. Comecei a sentir uma irritação nos olhos, uma vermelhidão, e começou a surgir uma pelezinha entre a parte branca e a parte colorida do olho. Essa pele foi aumentando, com isso a irritação do olho foi aumentando, como se fosse uma areia no olho, e tendo mais dificuldade, o olho começava a rejeitar a lente.
O diagnóstico veio no mês de agosto, neoplasia maligna na conjuntiva, ou seja, câncer no olho. Dr. Leandro Piquet é titular da Delegacia de Homicídios e vereador de Vitória. Ele teve que dividir essas atividades com os cuidados com a saúde. Você fica muito preocupado quando você recebe um tipo de notícia dessa. Você fica com medo de perder a visão, de ter redução do globo. Isso tem outras implicações. Eu sou um policial civil, eu sou delegado de polícia antes de ser vereador e eu vou me aposentar como delegado de polícia. Então começa a surgir indagações. Será que isso está está no meu corpo todo ou está só na parte do olho? Mas, afinal de contas, o que poderia causar esse tipo de câncer? Um dos fatores é esse aqui, ó, exposição ao sol. Tem também exposição à fumaça, a derivados do petróleo, idade avançada, mas principalmente fatores genéticos. No ano passado, a Secretaria Estadual de Saúde registrou 34 casos desse câncer. Nesse ano até agora, foram 18 casos registrados. Principalmente 2 tipos de câncer na conjuntiva. A conjuntiva é uma estrutura que cobre de forma externa o olho, como se fosse um cobertor na cama. E a conjuntiva ela é atingida principalmente por um câncer chamado espinocelular ou basocelular, que não tem característica direcionada, focada. Não, ela tem que ter uma predisposição genético-familiar. E é claro que, além da predisposição genético-familiar, a exposição ao raio solar é um dos principais estimuladores à formação do câncer na conjuntiva. No caso do Dr. Leandro, o olho dele ficou bastante vermelho no início, mas ele está em tratamento ainda. Agora, olhando assim, nem parece que ele teve algum problema. 2 ciclos desse tratamento já foram encerrados e o delegado está tendo uma boa evolução. Obviamente, como o colírio é muito agressivo, você tem uma perca da redução da visão, você enxerga como se fosse um vidro jateado na frente do olho e você perde um pouco do campo de visão, mas nada que implique em restrições em relação ao trabalho. Olha, a gente tem que ficar atento aí à saúde dos olhos, né? Qualquer incômodo, procurar um médico e fazer sempre aí um check-up. O governo estadual antecipou para o próximo dia 22 o pagamento do abono dos servidores. O valor é de R$ 7.200 para os professores, R$ 1.500 para os demais funcionários. No dia 22 também será pago o salário de dezembro e esse salário ele foi antecipado para cair na conta antes do Natal. Em geral, o salário é depositado na conta do funcionalismo no último dia útil. E a Prefeitura de Vitória aprovou o pagamento de abono para 5.000 funcionários, ativos, inativos, efetivos e comissionados. O valor é de R$ 1.000. E a seguir, moradores do bairro de Fátima, na Serra, reclamam de mármore em obra de escadaria que escorrega tanto que virou um perigo. Tá aí, ó, gente. E as compras de Natal, hein? Vai rolar uma lembrancinha ou presentão? O TN1 vai conferir o movimento no Shopping Vitória. E ainda tem as ofertas de emprego do dia. A gente volta já já. TN1 de volta para falar que o povo tá indignado com uma obra de uma escadaria, gente, que serve de ligação entre os bairros Jardim Camburim Vitória e o bairro de Fátima na Serra. E olha só, uma das preocupações é que estão usando mármore nessa escadaria. O material, claro, gente, muito escorregadio, um perigo para quem precisa encarar os mais de 170 degraus. A escadaria da Praça do Mirante liga bairro de Fátima, na Serra, a Jardim Camburim, em Vitória. Segundo os moradores, mais de 1.000 pessoas passam por aqui diariamente. Mas a obra de reforma na escada não está agradando quem sobe e desce com frequência os 175 degraus. Olha, eu acho que a escada ficou ótima em comparação ao que tinha. Porém, eu acho que com esse piso, quando chove, esses dias eu passei aqui, estava molhado, ele fica bem escorregadio. E a minha preocupação ficou, por exemplo, com as pessoas mais idosas, que têm uma dificuldade para manter o equilíbrio. Porque eles tinham que colocar o antiderrapante, porque tem muito idoso subindo, pessoas como eu que tem prótese no fêmur, que quebrou o fêmur, aí se escorregar já era, entendeu? Porque estava material bom. E as peças estão ali, quem quiser ver. Eram peças boas. Aí destruíram e nós choramos e tá aí, ó.
não sei quantos vão entregar isso e pronto. Demorando demais o serviço, a escada está bem escorregadia, esses degraus com mármore que eles estão colocando. Segundo os moradores, a escadaria foi inaugurada em 2013. Em abril deste ano, a reforma foi iniciada. Mas antes, o material que estava aqui era esse aqui, muito mais rústico, conhecido como pedra-sabão. Mas agora eles querem a troca do granito, justamente por ele deslizar mais. Os moradores querem um piso antiderrapante. Luiz mora em Bairro de Fátima. Ele ficou indignado com a pedra de granito usada na obra e denunciou. Eu acho um absurdo fazer isso aqui. É um dinheiro público jogado fora, eles falaram que vão botar lixa. Lixa não adianta nem dentro de casa, imagine dentro de um lugar público desse aqui. E não vou me trocar todo dia. Alberto Alvarenga é coordenador geral da Assembleia Municipal do Orçamento. Ele disse que a obra é da Prefeitura da Serra. Alberto já solicitou que uma vistoria técnica seja realizada na reforma da escadaria. Esse documento já foi encaminhado à Prefeitura no dia 22 de novembro, pedindo a vistoria técnica aqui para estar olhando não somente a escadaria, mas também todo o complexo da obra. Você já teve um retorno? Até o presente momento não tive o retorno ainda sobre a solicitação que foi feita através da AMO, que é uma lei municipal. Estamos aguardando até o momento. Hoje não havia homens trabalhando no local. Quando tem a equipe, a passagem fica interditada. E por enquanto os moradores esperam que a obra seja concluída e com um piso mais seguro, para que eles possam subir ou descer sem riscos de cair. Só precisaria dar um jeitinho nesse piso escorregadio. Poderia muito bem fechar um lado e deixar os outros, o pessoal passar aqui, ó. A gente tem que dar essa volta toda. Olha, a gente tem uma resposta para vocês, viu? A prefeitura respondeu, disse que sobre essa escadaria vai ser feito um lixamento do granito e também eles vão instalar fitas antiderrapantes em todos os degraus e essa obra deve ser entregue ainda este mês. Então, deve melhorar um pouquinho aí, senão vocês avisam a gente que a gente volta a fazer matéria. Vamos falar agora da prisão de uma mulher suspeita de furtar uma loja de um shopping em Vila Velha. As câmeras teriam flagrado o momento em que a filha dela deixou o estabelecimento com a sandália nos pés. A mulher nega a acusação e ela conversou com a nossa equipe. Vamos ouvir. Quando eu estava indo efetuar para pagar as compras, a minha filha saiu de perto de mim, ela já é mocinha, 10 anos. Ela pegou uma sandália na loja, uma rasteirinha tipo essa que está no meu pé, e colocou no pé e saiu da loja, mas até então eu não vi, ela estava fora de bicho porque eu estava com o menino fazendo o cartão, tem tudo filmado. Eu peguei e falei, filha, o que aconteceu, por que você fez isso? Você saiu da loja com a sandália, por quê? Por que você não colocou na bolsa que estava com as roupas para a gente pagar? Aí ela, mãe, eu fui ao banheiro e deixei a sacola aqui e sumiu, e simplesmente sumiu. Aí quando a gente acionou assim, o pessoal do shopping, aí eles acharam uns achados e perdidos. Eu não furtei nada, eu não saí da loja com nada. Primeiro, para poder consumir o fato de um furto, você tem que pegar o furto e sair do local com ele. Eu, em momento nenhum, saí da loja. Segundo, eu não coloquei nada dentro de bolsa de ninguém. Terceiro, eu não mandei a minha filha pegar nada. Mas para a polícia, a justificativa não convenceu. A mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores e já foi levada para o presídio. Vamos falar de emprego agora, gente. Na capital, são mais de 140 vagas disponíveis. São oportunidades para açougueiro, analista de recursos humanos, auxiliar administrativo, tem também para garçom e operador de telemarketing. Para você se candidatar, é só acessar o site trabalhavix.vitoria.es.gov.br. Você também pode ir lá, de forma presencial, no Cine de Vitória, fica na Avenida Maruípe, em Itararé. A gente tem vagas também na Serra, você que é morador da Serra, lá são 660 vagas. As vagas são para porteiro, pintor industrial, padeiro, jardineiro, atendente balconista, analista administrativo. Como é que você faz? Se inscreve no site ou você pode também ir no Cine da Serra, você já conhece, né? No Pró Cidadão, fica no bairro Portal de Jacaraípe. Isabela, bora dar um passeio no shopping para gastar o seu 13º? Adoro passear no shopping. Será que os capixabas estão dispostos a presentear
mais E esse aí, ano? será? Vai ser um presentão ou vai ser uma lembrancinha que tá muito arrochado, né? Tá E aí, demais. como é que vai ser? Vamos perguntar então para Manuela Machado. Tá no shopping aqui da capital, já tem uma ideia desse movimento, né? O comerciante, claro, ele tem uma boa expectativa, mas como é que vai ser pro bolso do consumidor, hein, Manu? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Isabela, George, boa tarde a todos. É bom ganhar presentão, né? Mas a média aí, segundo a Federação do Comércio aqui do Espírito Santo, é a média de R$ 150 por presente. E a expectativa é que esse ano, em comparação ao ano passado, o crescimento seja aí de 4% nas vendas. Uma média de R$ 1 bilhão e 500 mil reais a mais na economia capixaba. Vamos conversar com o Tiago. O Tiago, que é empresário, né? Tem loja de brinquedo, porque afinal de contas, o vestuário, calçado, acessórios, esses itens lideram. Mas o segmento brinquedo também chama atenção, porque afinal de contas, a criançada gosta de ganhar brinquedo. Qual a expectativa para você aqui? Boa tarde a todos. Então, nossa expectativa de crescimento é em torno de 5% a 6%. A gente conseguiu crescer até o momento, comparando o mesmo período, 5%. E a gente está com uma expectativa boa. O pessoal está enchendo as lojas, estão enchendo o shopping. Só que aquele costume do brasileiro, deixar sempre para a última hora, né? Isso não falta. Semana que vem o movimento com certeza estará maior. Semana que vem o movimento vai estar muito maior. Cada dia que passa o shopping já está aumentando já, as lojas de rua já estão aumentando já. E então está nessa expectativa. Vamos torcer para o povo vir logo para a rua para poder antecipar o presente. Agora também tem a criatividade, né? Você colocou o Mickey e a Minnie aqui, isso chama bastante atenção da criançada. A gente tem que inovar, não dá para ficar na mesmice. Tem que trazer um personagem para a criança se divertir, trazer o cliente para dentro da loja, para poder sair todo mundo alegre, feliz e conquistar o cliente cada vez mais. E além da criançada, também os adultos, né? Ficam bem atentos aqui, chama atenção. Tem muito adulto tirando foto com eles, eles são muito carismáticos, né? São personagens de sempre, né? Mais de anos que estão aí com a gente. Vou perguntar aqui, Mickey, muita gente, muita criança tirando foto, adultos também? Todo mundo! É uma sensação aqui hoje. Já aproveita você já pede aos pais para comprar logo o presente do filho, né? Com certeza, com certeza. Qualquer coisa, compra comigo, tá bom? E a Minnie também fazendo sucesso? A Minnie é tímida, a Minnie é mais tímida. Mas olha, nesse período que a gente está aqui, realmente chama atenção, as crianças querem tirar foto. E aí é um diferencial, não é isso, Thiago? Não, é um diferencial. A gente tenta inovar para poder conquistar os clientes. Não pode ficar na mesmice. O comerciante tem que tentar inovar sempre. É o que a gente faz para sobreviver, cada dia que passa. Tá bom, Thiago, muito obrigada pela entrevista. Vamos aguardar, então, a expectativa ainda maior para a próxima semana. Nós somos brasileiros, né? A gente acaba deixando para a última hora. E vocês aí, George, Isabela, já compraram os presentes? Presentão, hein? Para a família. Beijo para vocês, volto aí com vocês no estúdio. Manu, eu compro principalmente para os meus sobrinhos, né? Criança, né? Sempre gosta de ganhar mais presente, para minha mãe também. Gente, eu adorei a voz desse Mickey. É igual do desenho animado, né, Manu? Ficou super especial, olha lá ele. Obrigada, viu, Manu? Olha, vamos mudar de assunto agora, gente. Um jovem suspeito de espancar um homem até a morte foi preso em Viana. O linchamento aconteceu em março deste ano, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. A vítima foi atingida com golpes de pedaços de madeira e concreto. As câmeras registraram o início das agressões. Testemunhas contaram que o crime aconteceu porque o homem estaria seguindo mulheres no bairro. Um dos envolvidos no espancamento foi preso ontem. Ele tem 22 anos e durante a abordagem da Guarda Municipal chegou a dar nome falso. Só que os agentes conseguiram encontrar no sistema um mandado de prisão contra ele. Bom, agora o George, ele tem um recadinho pra gente, vamos ouvir. Chegou a sua vez de ganhar no Capixaba Cup. Já garantiu seu título? Não? Vou te falar a premiação do próximo domingo. Um apartamento, mais 10 mil em móveis, mais 10 mil em eletrodomésticos, mais 10 mil em compras no supermercado, no quarto prêmio, de uma só vez. Vai ficar de fora? Não, né? Ainda tem muito dinheiro, do primeiro ao terceiro prêmio. E ainda tem 10 giros de R$1.000. Não dê bobeira, compre vários Capixaba Cup e concorra a um apartamento completinho para você sair do aluguel neste final de ano com o quarto prêmio do Capixaba Cup. Aponte o celular para este QR Code aqui, compre agora ou compre num ponto de revendas mais próximo de você. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar seu título. É uma forma do Capixaba Cup te identificar mais rápido.
Ao adquirir este título, você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Obrigada, George. George foi tomar uma aguinha agora, a gente vai fazer uma pausa rápida. Daqui a pouco a gente fala para você que foi denunciada a motorista que matou uma modelo na praia de Camburi, em Vitória. Você viu todos os detalhes desse caso aqui. Bom, agora imagens ao vivo para você da praia de Camburi, dia ensolarado, a gente volta rapidinho. A motorista que matou uma modelo atropelada na praia de Camburi, em Vitória, foi denunciada à justiça, mas não houve pedido de prisão. Adriana Felisberto Pereira, de 33 anos, estava embriagada e dirigia acima do limite da velocidade permitido na via. O acidente foi em abril, causou a morte da modelo Luísa Lopes, de 25 anos. O Ministério Público Estadual denunciou o caso à Justiça sem pedir a prisão da corretora de imóveis. A promotoria concluiu que a corretora cometeu um homicídio qualificado com a capacidade psicomotora alterada, mas ressaltou que a liberdade da acusada não oferece riscos. Lembrando que isso não significa que ela não será presa. E agora o Vitor Zucolotti tem um recado pra gente. Casa do Serralheiro, Natal de preço baixo é aqui. Confere na tela comigo. Painel gradil, R$ 96,00 o metro quadrado. Coluna pronta, 6 por 20, R$ 70,90 a peça. Telha Galvalume, 43 milímetros, R$ 39,90 o metro. Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos. Só aço de qualidade. Além da entrega mais rápida do estado e atendimento VIP, recebemos o seu projeto e, junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. Casa do Serralheiro, joga junto com você. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Jetibá, Linhares, São Mateus e agora em Vila Velha. Pode ligar, queremos atender você. 3226-8045, 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Valeu, Vitor! Olha, sexta-feira com muitas nuvens e algumas aberturas de sol, mas na maioria das regiões do estado, o dia ainda fica mais nublado agora à tarde. Na Grande Vitória, temperatura mínima de 21 graus e máxima de 31. Amanhã, sábado, o tempo segue nublado, com previsão de chuva em alguns momentos do dia no litoral e extremo norte. Na região sul serrana e noroeste, céu nublado pela manhã e chuva à tarde. Bora curtir a folga de amanhã. Ah, não, esqueci, folga. Você trabalha agora à tarde. Engraçadinho. Vambora. Te espero no TN2, viu? Com muito prazer, viu? Tchau.